Olá pessoal, voltei, tudo bom com vocês? Enfim, hoje eu vou explicar pra vocês maquiagem negra. Enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, vou explicando o passo a passo para uma maquiagem de pele negra. E eu tô falando de pele negra retinta, tá? Porque a minha tonalidade é clara, então acaba que fica meio ruim eu fazer uma maquiagem em mim, sendo eu tendo uma pele um pouco mais clara, e quanto uma pessoa de pele retinta, né, fica sem representatividade. Então eu vou fazendo a minha maquiagem e explicando como que seria numa pele negra retinta, que aí fica mais fácil, porque eu não tenho modelo, né? Então o único modelo sou eu mesmo. É a vida. É isso. Um dos primeiros passos para você fazer sua pele, né? Para você fazer a preparação de pele, é você entender qual a proposta que você quer trazer para sua maquiagem. Por exemplo, uma proposta de uma pele mais menos blindada, que é uma pele mais em que você vai só dar um passeio e vai voltar, não vai suar, não vai, entendeu? Não vai chorar, nada, não vai pegar chuva, nada. Então eu sugiro uma água micelar, entendeu? Para fazer a limpeza. Agora, caso contrário, você queira ter uma proposta de maquiagem que seja duradoura, por exemplo, que tenha durabilidade, aí a proposta pede tônico, porque a água micelar, ela não vai criar uma barreira contra a oleosidade nos poros. Ela vai literalmente fazer a sua maquiagem derreta, porque o objetivo da água micelar, perdão, além da limpeza, o objetivo da água micelar é tirar a maquiagem, entendeu? Então a água micelar, ela não cria uma película na sua pele, além de limpar e criar essa película, entendeu? Dessa preparação toda na sua pele. Então a água micelar, ela é mais para outros tipos de ocasiões que não seja durabilidade, entendeu? E a água micelar com a blindagem não fica legal, entendeu? Então a maquiagem pingou, derreteu, entendeu? Já o tônico não, entendeu? O tônico ele vai tonificar a sua pele e não vai deixar uma camada que derreta a sua maquiagem. Ele vai literalmente tonificar e hidratar a sua pele. O objetivo é esse, de quando a gente vai fazer a maquiagem, inicialmente na preparação de pele, é hidratar bastante essa pele, entendeu? É que quando ela for receber a maquiagem, ela adere, e a gente sabe que a maquiagem, a pele, ela suga bastante água da maquiagem, então quanto mais hidratada a sua maquiagem estiver, menos ela vai sair, entendeu? Mais ela vai ficar, mais durabilidade ela vai ter e menos ela vai sair, entendeu? Aí vamos lá. Então você escolheu a proposta, você quer uma maquiagem mais com durabilidade, vamos lá. Aí você vai usar o tônico para fazer a limpeza, ao mesmo tempo ele vai tonificar a sua pele. Agora que nós já hidratamos essa pele, agora a gente vai vir pro próximo passo, que é botar um sériozinho que beneficia mais, que traz mais vício. E aí, o sérum que eu sempre escolho é esse aqui, sérum de vitamina C, entendeu? Porque ele traz vício pra sua pele, ele traz vício pra maquiagem, entendeu? É um skincare completo. A escolha do sérum é extremamente importante, porque ela, por exemplo, se você tem muitas linhas de expressão, entendeu? O sérum de vitamina C, ele ameniza um pouco, ele não vai tirar, mas ele vai amenizar bastante, entendeu? E mesmo você que não tem, ele necessariamente hidrata a sua pele. Então mesmo que você não tenha linhas de expressão, você usando o sérum de vitamina C, ele vai trazer benefício, além de estimular o colágeno. Então, a longo prazo, você usando ele, é maravilhoso. Porque, com o tempo, a gente vai perdendo o colágeno, a elasticidade da pele. Então a nossa pele vai ficando mais enrugada. Quanto mais você hidrata, mais retarda esse processo. Entendeu? Em muito mais tempo você vai ficar com um rosto mais juvenil. E uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas elas falam um pouco demais, e vou desmistificar esse mito de que pessoas de pele negra, elas não precisam colocar protetor solar. Quem foi que falou essa besteira?
Pessoas de pele negra, assim como qualquer outro tipo de pele, necessitam de proteção solar, sim. E não é porque ela tem a pele negra que ela precisa de pouca proteção solar. Isso varia muito da temperatura, de como é a sua região, entendeu? Se faz muito calor, então é necessariamente você usar bastante um protetor solar com uma potência alta, claro, porque sua pele, se ela for muito sensível ao sol, é óbvio que pele negra também dá melasma, tá? Não vem com argumento de que só a pele branca tem melasma. Pele negra também tem melasma. Pele negra também tem mancha de sol. Umas são mais visíveis do que as outras, mas ainda assim tem. E ainda assim causa um certo desconforto. Então, necessariamente, pele negra necessita de proteção solar, tá? E aí eu vou estar colocando protetor solar, mas eu vou botar um pouquinho que eu não vou sair mesmo, só pra poder gravar. E aí você vem com a sua proteção solar, aplicou. Você vai botar um hidratante em seguida. Porque aqui a gente tem que botar camadas e camadas de produtos para poder a sua pele ficar viçosa e a maquiagem ficar maravilhosa. Porque isso aqui, ó, é uma rotina que você tem que fazer todo dia, maquiada ou não. E além de beber muita água, não esquecer de beber bastante água, porque a água também, ela traz muito benefício para sua pele. Não somente esses produtos. Porque só o produto sozinho não vai fazer milagre se você também não tem o hábito de se hidratar. O corpo necessita de hidratação. Feito isso, em cada processo da aplicação da maquiagem, você aplicando a bruma, o resultado vai sair maravilhoso, entendeu? O aspecto da sua maquiagem fica um aspecto natural, entendeu? Não parece que você está de maquiagem, entendeu? Fica algo bem, bem bonito. Se você tem melasma, se você tem olheiras, eu tenho uma olheira, mas é bem clarinha, bem clarinha. Já esteve mais escura, mas agora atualmente já está bem mais clarinha. Assim, se você tem manchas mais claras embaixo dos olhos, o ideal é um corretivo salmão. Eu vou usar o corretivo num tom mais escuro da minha pele, porque também funciona, tá? É um truquezinho que eu faço porque eu não tenho esse corretivo salmão aqui. Mas geralmente quando aparece cliente com uma manchinha, como ele tem o fundo salmão, eu uso, esfumo bem e depois venho com a base por cima e fica tudo certo. Não sai, não abre, entendeu? Vamos lá. Se você tiver manchinha, essa é a hora. Você corrige com o seu corretivo. Se tiver um corretivo nessa tonalidade aqui é maravilhoso. Aí você pode esfumar mesmo com o dedo. Como é corretivo, ele adere bastante. E aí tá o segredo. Se você tem linha de expressão embaixo do olho, como eu faz algum tempinho que eu acordei, então essa parte de baixo da pelezinha do meu olho fica um pouquinho enrugada. Aí eu puxo pra o corretivo entrar dentro, não acumular. Aí. A diferença de um lado pro outro. Eu costumo também aplicar nas minhas manchinhas que eu tenho, mas eu chamo de sardinha, mas não é manchinhas de espinha. De quando eu era mais jovem, porque hoje em dia não dá mais espinha no meu rosto. Hoje em dia não tem mais espinha, mas antigamente me dava muita espinha, e essas espinhas, né, fez essas manchinhas que eu tenho aqui na testa. Como eu tinha essas manchas, como eu tenho, né, na verdade, essas manchinhas, então eu usei o corretivo naquela tonalidade salmão, ali com fundo salmão, e ele fez como se eu tivesse uma segunda pele, tá vendo? Mas ainda assim tá um pouco alaranjado, porque ainda não apliquei a base, só foi corretivo só pra corrigir essas manchinhas, entendeu? E aí, pra escolha da base, eu recomendo que você teste ela aqui no pescoço, entre o pescoço e o seu rosto, aqui nessa região, e aqui no ombro e no colo do seu seio, porque muitas vezes a base do seu rosto ali vai ter uma tonalidade um pouco mais clara do que essa região
aqui no seu colo, que geralmente é onde a gente pega muito sol. E se você usa um vestido, tomara que caia, por exemplo, essa região, por ela estar mais escura do que o seu rosto, então traz uma bagunça, vamos dizer assim. Porque não fica uniforme, sabe? O tom do seu colo com o tom do seu pescoço e rosto, entendeu? Então o ideal é testar a base aqui no seu colo. Viu que a base sumiu? Aí você aplica aqui no seu ombro para ver se essa tonalidade bate com o restante do seu corpo. Bateu? Então aí você pode uniformizar com o seu rosto, entendeu? O ideal é você usar até 3 tonalidades de base diferentes. Por quê? Existe tom e subtom de base. Então, quando a base ela assenta, ou seja, quando ela seca a base, ela automaticamente, o tom que ela estava anteriormente já não é mais aquele que está dentro do frasco, e sim o subtom que apareceu ali, entendeu? Por isso, muitas vezes, a pessoa fica amarela, ou a pessoa fica amarela demais. O subtom muda, entendeu? A base, quando ela seca no seu rosto, ela fica de um jeito completamente diferente de quando ela aparece no frasco, entendeu? Então, por isso que você tem que dar o tempo pro produto assentar. Secou, viu que camuflou, viu que não tá aparecendo, ou tá bem próximo, mas muito próximo do seu tom de pele, porque assim, por mais que a gente tenha produtos, perdão, deu soluço agora. Por mais que a gente tenha produtos que tem uma ampla cartela, hoje em dia tem marcas que tem uma ampla cartela de tonalidades e subtons de pele, ainda existe outras marcas que não estão atualizadas ao mercado, que ainda assim produzem certo tipo de quantidade menor do que está se fazendo hoje em dia. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, Boca Rosa. Tem 50 tons, se eu não me engano, 50 tons de base, nessa nova linha de base em stick. As bases dela tem 50 tons ali, então ali tem uma ampla cartela de tonalidades, de tons, subtons de pele, entendeu? Já a Mascavo, se eu não me engano, foi a Mascavo, que tá com 4 tons ou 6 tons, acho que de base em stick, entendeu? Aí já fica um pouco mal, porque outras marcas que também tem base em stick, tem várias tonalidades de pele, assim como bases com frascos normais tem ampla cartela também, entendeu? Só que ela lançou só 6 tons, então pode ser que um desses tons seja o seu, ou pode ser que não. E aí eu já não recomendo, entendeu? Eu recomendo que teste e que procure marcas que tenham ampla cartela de tons de base. Não necessariamente 13, 20, 30, entendeu? Porque pode ser que nenhum desses 30 tons esteja pra você, então aquela marca ali não é pra você, entendeu? Basicamente é isso que ela diz quando faz esse tipo de coisa. Diz que aquele produto ali não serve pra você, que aquela marca não serve pra você, entendeu? Então procure marcas que tenham... Não, eu não concordo com isso, óbvio, porque se você trabalha fabricando produtos, você tem que fabricar produtos para todos que procuram aquele produto, entendeu? Não excluir um grupo, eu não concordo com isso. Mas eu recomendo marcas que você possa estar indo e que você vai ter certeza que você vai ter o seu tom lá. Fenty Beauty, Boca Rosa, Mari Maria, a Bruna Tavares, entendeu? Hair Beauty, da Selena Gomez. Enfim, essas são as marcas que são mais faladas e que também eu conheço e que você pode estar indo e que você vai ter certeza que você vai encontrar o seu tom lá. Não é ela descendo, dando batidinhas, nunca arrastando, tá? Não se arrasta base no rosto. Não se arrasta base no rosto. Repete comigo. Não se arrasta base no rosto. Você não vai pegar a esponjinha e arrastar a base na sua cara. Você vai dar batidinhas, sempre dando batidinhas. Porque o que vai acontecer se você arrastar a base? Ela simplesmente vai abrir. Aí você vai falar que o produto é ruim, sendo que é você que não está sabendo aplicar ali direito. Entendeu? Não se arrasta a base no rosto. Repete comigo. Não se arrasta a base no rosto. Não se arrasta a esponjinha no rosto. Isso aí. Parabéns. Depois feito isso, daqui por diante, você é livre. O que eu quero dizer com isso? Daqui por diante, se você quiser vir aplicando brush primeiro, o contorno depois, não existe uma regra específica. Se você quiser fazer o olho agora, você faz. Depois você faz a pele. Não finalizando agora.
Por quê? O que acontece? A esponjinha, ela dá esse acabamento na base. Então parece que você não tá de base, entendeu? Justamente porque a esponjinha. E vamos lá, o segredo da esponjinha é simplesmente você deixar ela bastante úmida, não molhada, sabe? Você foi lá, molhou ela, ela tem que aumentar de tamanho, porque geralmente ela vem pequenininha, ela vem assim, pequenininha, depois quando você molha ela, ela aumenta de tamanho, ela fica mais ou menos nesse tamanho aqui. E você apertando, tirando todo o excesso de água, você vai lá, tal, ela tem que ficar úmida, bastante úmida mesmo, quase seca, entende? Que aí ela vai dar esse acabamento na sua pele, porque se ela estiver molhada, ela vai abrir a tua base, então ela não pode estar molhada. Então, ou seja, se você arrastar, ela abre, e se você deixar ela bastante molhada, ela também abre, entendeu? Aí aqui eu vou aplicar o contorno. Show. E a gente tira o excesso sempre, tá? A gente tira, saiu aquela fumacinha, toda aquela fumacinha, aí você já pode vir colocando. E assim, vou fazer aqui no meu braço para vocês poderem ver. Nunca aplica contorno pra baixo. Esse aí pra cima, entendeu? Pra cima, sempre se esfuma o contorno pra cima. Porque se você aplica o contorno e você vai esfumando ali pra baixo, ele vai parar aqui embaixo. E aí você vai ter um aspecto, a proposta que a gente quer aqui, a proposta, então, tudo depende de proposta. Se a sua proposta é parecer até a pele, o rosto mais largo e mais vamos dizer assim, mais aberto, você precisa trazer esse contorno para baixo. Só que o meu formato de rosto não pede uma base, um contorno para baixo. Minha pele, ó, o meu formato de rosto pede um contorno voltado para cima. Tá vendo? Esse ossinho aqui, ó, ele pede para o meu contorno subir e não descer, entendeu? Porque se ele descer, ele vai parar aqui embaixo, não vai ficar legal. Porque logo aqui tem a minha mandíbula, entendeu? Então meu rosto é um pouquinho curtinho. Embora tenha um excesso de pele aqui embaixo, né, da papada. Mas o meu rosto, a minha mandíbula, ela é bem curtinha, entendeu? Ela é bem curtinha. Então se eu for fazer um contorno que ele pegue aqui embaixo, esfumado, vai ficar horroroso. Não vai ficar bonito, vai ficar um negócio marcado. Então, se o seu rosto ele é mais redondinho e você quer afinar ele, então a proposta é você subir, entendeu? Se o seu rosto tem um formato igual ao meu, então você não vai aplicar o contorno no queixo, você só vai aplicar aqui na lateral da mandíbula, aqui na outra lateral da mandíbula, subindo aqui nessa cavidade e testa, se você tiver uma testa enorme igual a minha. Se você tem uma testa enorme igual a minha, acho que eu tenho 4 dedos de testa. Se você tem 4 dedos de testa, você pode fazer um contorno e sempre jogando pra cima, sempre pra cima, entendeu? E aqui eu gosto muito de aplicar o contorno já pra fazer a base do olho, entendeu? Então você vai ver isso no vídeo. Eu gosto de aplicar o contorno subindo aqui assim, porque ele dá um efeito lift de olho, sabe, esticadinho, de olho pra cima. E sabe que eu já tenho esse contorno natural do olho, entendeu? Então eu vou dar realce nesse contorno natural e deixando um aspecto mais puxadinho pro meu olho, entendeu? Eu costumo fazer sempre isso. Então nos meus vídeos você vai ver sempre eu fazendo assim, entendeu? Mas se você não gosta, não tem problema. Você pode fazer do seu jeito mesmo, entendeu? Eu gosto. Então eu faço assim, ó. Eu sempre dando batidinhas pra esfumar ele direitinho, entendeu? Eu já construo a base do meu esfumado, entendeu? E aí, tô finalizando aqui, tá? Eu sempre faço isso aqui, ó, pra trazer mais eu sempre faço isso para as minhas maquiagens. Você viu que deu ruim aqui de um lado, tá vendo? Ele desceu muito. Aí você vem com o resquício da base que tá na sua esponjinha e vai acertando. Que aí ele fica assim, ó, tá vendo? Aí você vem acertando. A pele negra, muito retinta, esse tipo de tonalidade não vai ficar visível, não vai marcar, entendeu? O que eu necessariamente recomendo são tons mais escuros que esse, para pele muito retinta, para contorno. O contorno tem que ser mais escuro que isso. Eu uso tanto essa paleta que o iluminador eu usava tanto ele que já, ó, acabou. Ele é muito bom. Enfim, como eu tava falando antes, essa paleta aqui é da Fios Moon, da Ruby Rose. Aí o que acontece? Esse contorno aqui, ele não vai servir pra pele muito retinta. E nem esse blush. Por quê? O fundo o que acontece? A pele negra, ela tem um porém. Tom de rosa, que tem o fundo de cor mais branquinha assim, mais clarinha,
Quando você aplica, ele não fica muito bonito. Ele não fica viçoso, entendeu? Não dá um aspecto de pele viçosa. Muito pelo contrário, parece que tá manchada, entendeu? E dependendo do tom desse blush, fica branco, fica uma coisa cinza, sabe? Fica uma coisa acinzentada e não fica bonito. E aí, o que eu recomendo? Quando não tiver ele, você pode usar uma paleta de sombra que tenha essa cor aqui, ó. Que tenha essa cor. Porque ela é mais escura do que a outra. Ó, esse aqui é o blush. Esse aqui é o rosinha que eu tô falando. Ele é mais escuro. Então quando você aplica ele em pele retinta, ele traz esse viço natural de uma pele que tem viço, que foi queimadinho de sol, porque o blush é isso, né? A gente aplica eles nos pontos altos justamente pra trazer viço, entendeu? Trazer saúde, entendeu? E aí, esse aqui não fica legal, fica parecendo que tá manchado, entendeu? Ele só fica legal em tonalidade de pele clara, assim, de pardo, a pele mais média, entendeu? Ele funciona. Agora, numa pele retinta, ele não vai funcionar, entendeu? E aí, eu venho aplicando o blush também subindo, sabe? Subindo pra trazer o efeito lift. Todo mundo e sempre esfumando pra ele se coisar com blush. Se coisar, ó. Se misturar com blush. Eu costumo aplicar aqui também, no cantinho do nariz. E aí, eu sempre venho com a bruma. Nesse processo aqui, de pó, eu venho com a bruma. E assim, sempre que você for usar um contorno e um blush em creme, você precisa colocar, assentar ele com pó. Blush em pó, contorno em pó. Aqui eu tô usando tudo em pó, então não vou precisar fazer nada de selar, entendeu? Não vou precisar selar de novo, soluço. Eu não vou precisar selar, entendeu? Agora, se eu fosse colocar contorno em creme, contorno líquido e blush líquido, eu teria que colocar uma camada de pó para poder selar esse contorno e esse blush líquido, entendeu? Em creme. É isso, entendeu? Explicado. Aí a gente vai aplicar a bruma. Eu também, nesse momento que secou, eu costumo colocar um pozinho, entendeu? Para dar aquela selada no corretivo e na base. Mas somente nas áreas que eu acho que precisa, entendeu? As áreas que necessariamente eu preciso selar são as áreas que geralmente eu costumo suar muito, entendeu? Então, se você tem pele muito oleosa, eu recomendo você selar aqui embaixo e deixar o pó, ele pigmentar não, né? Fala, assar, vamos dizer assim. A gente usa esse termo, assar na sua pele embaixo. Do seu olho, aqui embaixo, sabe? Aqui embaixo. Então, você deixa o pó assim, ó, desse jeito, ó, bastante pó. Se você tem pele madura, eu não recomendo fazer isso, tá? Porque vai acumular, vai craquelar. Então, pele madura, eu não recomendo aplicar muito pó. E qual é o pó necessário para pele retinta? Eu, geralmente, uso esse aqui, tá? Tá até acabando. Aqui, ó. Mas você pode usar o pó de chocolate de outras marcas. Tem Mari Maria, tem Bruna Tavares, que tem pó pra pele retinta. Ele é um pó mais escuro, entendeu? Ele lembra muito o aspecto mesmo do achocolatado Nescau. Então, ele lembra muito o chocolate Nescau. Então, ele tem mais aquela tonalidade ali. E aquela dali serve pra pele retinta, tá? Tem uns que vem com brilho, tem uns que não. Tem uns que vem só compacto mesmo, entendeu? O pó translúcido, ele entra nessas linhas aqui embaixo. Então, ele dá um blur aqui embaixo, entendeu? Nos seus poros, ele dá esse blur. Já o pó compacto, por ele ter uma textura um pouco mais densa, mais grossa do que o pó translúcido, o que acontece? Ele serve mais para poder corrigir, por exemplo, onde a base não camuflou, por exemplo, aqui na minha testa, se você reparar, ainda tem mais manchinhas. Se eu tivesse um pó aqui compacto, que fosse pro meu tom de pele, ele seria tipo uma base para poder dar uma selada nessa parte aqui e camuflar melhor, entendeu? E se misturar na maquiagem aqui. Mas aí, como tá bem leve, tá bem coisa, do jeitinho que eu gosto, uma segunda pele, sabe? Tá bem bonita. Eu não vou mexer. Então isso não tá me incomodando, entendeu? Essa coisa que eu quase não consigo ver também, não tá me incomodando, não é algo que me incomoda.
Mas é isso, ó. Tá vendo como é que fica? Bem bonito. Aí, depois que você aplicou o pó translúcido, como eu fiz, aplicando aqui, dependendo de como é a tua pele. Se a tua pele for mais oleosa, então eu recomendo aplicar mais próximo do blush aqui, entendeu? Mais próximo do blush, pra poder trazer mais durabilidade nessa região aqui, pra não sair blush, não sair contorno, nada. E eu selo todo o restante do rosto, entendeu? Mas como necessariamente eu não preciso, pro meu tom, pro meu tipo de pele, então eu acho bonito isso aqui, assim. Aí eu só selo aqui embaixo, selo aqui no meio, que eu esqueci. Eu selo aqui no meio, tiro o excesso. Eu selo aqui, ó. E é isso. Selou. Aí a gente vai pro olho, porque eu costumo aplicar o iluminador por último, quando o olho tá preparado. Só que você consegue perceber onde eu vou aplicar o iluminador, que eu não apliquei ainda, mas você vê aqui, ó. São áreas de iluminação natural do seu rosto. Aqui na pontinha do nariz, aqui no alto do seu nariz, no centro da testa. Você vê aqui, ó, que eu tenho uma iluminação natural aqui, assim, um glow. Aqui, ó. Eu também tenho aqui no queixo, aqui no meio. Então são áreas que o meu rosto mesmo vai estar indicando onde eu tenho que aplicar a iluminação. É bem simples, entendeu? Mas eu vou pro olho primeiro. O olho é livre, aquilo que você gosta, entendeu? O olho eu não vou dizer pra você uma regra específica ou um tutorial específico, porque eu tenho outras inspirações aqui no meu perfil. Então você pode descer, procurar aquilo que você gosta, aquilo que você acha interessante, entendeu? E aí você faz. Eu vou fazer algo aqui que eu geralmente faria se eu estivesse fazendo em mim mesmo e pronto, fosse pra sair, entendeu? É isso. E esse foi o resultado dessa maquiagem incrível. Ela já está pronta, já fiz o olho. Coloquei um cílios postiço. Fiz o contorno labial. Fiz a iluminação aqui, coloquei cílios postiço. Fiz a minha sobrancelha. E ficou esse charme. Ficou bem bonita. Bem bonita. Pra você que gosta de se maquiar, pra você que gosta de... Fica bonita. Pra qualquer ocasião. É uma maquiagem pra qualquer ocasião, gente. Então, seguindo esse passo a passo aí, se você tiver pele retinta, pele negra, tá aí. Só não tem um modelo, mas seguindo essas orientações aí, você vai conseguir se maquiar sozinho, porque não é complicado, tá? É seguir o passo a passo aí que eu te dei, dicas também maravilhosas nas escolhas dos produtos para poder não acinzentar na sua pele, entendeu? E é isso. Um beijo e até a próxima.